Boa noite, irmãos. Uma alegria para nós estarmos na presença do Senhor nesta noite, para agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Já de imediato eu digo aos irmãos, aos amigos presentes que eu vou evitar falar muito, não é? Para que agora, depois de tanto tempo, a emoção não venha. Mas eu acho que ela vai vir. Chegou. Com muita alegria. Estar aqui hoje, trazendo a Sofia. Sinceramente, amigos e irmãos, não é com a intenção de trazer um troféu, trazer algo que venha engrandecer a minha vida, a vida da minha família, mas é algo que realmente traz à tona o engrandecimento do nome de Deus. Pois aquilo que Deus fez, aquilo que Deus providenciou em todos os momentos, não tem explicação. Não tem como você expressar por palavras. A maneira simples que nós conseguimos expressar tudo que Deus fez por nós é agradecendo a Ele. Tentando de uma maneira muito prática buscar aquilo que Ele nos ensinou, que é a gratidão. Porque, meus queridos, agradecer a Deus quando você está em momentos de alegria, momentos de diversão, momentos em que você vê que a alegria está externa, é muito fácil. Mas quando nós estamos diante de uma situação que, aos nossos olhos, tem açúcar, água com açúcar, mas quando a gente vive uma situação que aos nossos olhos parece uma situação irreversível, não tem como, meus queridos, a gente tentar lutar com as nossas próprias forças. Você olha para você mesmo e entende que não é nada. Nós não temos condições de lutar sozinhos. Mas é aí que Deus providencia todas as coisas na vida da gente. É aí que Deus vira para a gente e de uma maneira muito clara fala assim: meu filho, pode ir. Pode ir, porque diante de todas as dificuldades que você encontrar, diante de todas as barreiras, diante de todas as portas fechadas, eu vou abrir as portas, eu vou ajudá-lo a transpor as barreiras e eu vou colocar você no caminho que eu já determinei que você trilhasse. Então, meus queridos amados, irmãos, amigos, os irmãos que estão nos acompanhando de longe também intercederam por nós. Eu não quero correr o risco, meus amados, de começar a citar alguns nomes e ser deselegante e esquecer talvez algum nome que tenha, neste período de turbulência que nós vivemos, esquecer de alguém que de fato esteve conosco em oração, nas suas intercessões. Então o agradecimento é de uma maneira geral. E lá em Belo Horizonte, quando nós nos reunimos pela última vez lá antes de vir embora, eu disse para os irmãos Allen e Nara, que nos acolheram muito bem lá em Belo Horizonte, que Deus
ia retribuir a eles em dobro tudo que eles fizeram por nós lá, bem como a Vanessa, um casal que eu nunca vi na minha vida, nunca vi, mas esse casal me hospedou na sua casa, e outras pessoas que lá em Belo Horizonte demonstraram apoio, carinho. E o casal, o casal que eu não conhecia, mas agora eu conheço, né, gente? É a Tereza e o Sávio, que a Tereza, inclusive, é irmã da nossa irmã Elvira, que está aqui conosco, esposa do presbítero Carlos, da Igreja Presbiteriana do Amaro Lanari. E essa história, meus irmãos, eu faço questão de contar. É muito rapidinho, viu, Ana Laura? Muito rapidinho. Na madrugada de sábado para domingo, quando nós tomamos conhecimento que a Sofia precisava ser removida para uma UTI em um hospital em Belo Horizonte, a nossa irmã Elvira tomou conhecimento de tudo o que estava acontecendo. O seu esposo estava lá dando um trabalho para ela, né, seu Carlos? Mas agora já está tudo bem, né? O coração está ótimo. Beleza. Mas aí, meus queridos, a irmã Elvira chegou para mim e perguntou assim: Edivaldo, você tem onde ficar em Belo Horizonte? Eu falei assim: olha, eu tenho alguns conhecidos em Belo Horizonte, mas são 3 horas da manhã, não tive contato com ninguém ainda. Ela disse para mim assim: você vai ficar lá na casa da minha irmã. Como assim, né? Não, você vai ficar lá na casa da minha irmã, vou ligar para ela agora. Ô Tereza, ó, tá acontecendo isso e isso, tá indo um rapaz aí, vai ficar na sua casa. O Saulo tem que ficar por conta dele aí, que vai precisar do hospital para casa, do hospital para casa, da casa para o hospital. E assim, meus irmãos, foram portas e portas que foram abrindo. Eu agradeço demais a todos que estiveram conosco nesses momentos. E hoje a gente pode olhar para a vida da Sofia e dizer assim: olha, milagre. Inclusive foi essa expressão que eu ouvi de uma das médicas que atendeu a Sofia no domingo pela manhã. Tive a oportunidade de encontrar com ela depois, eu, a Giane e a Sofia. E ela disse que era um milagre a Sofia estar da maneira que ela estava. Eu acredito de verdade, meus irmãos, que foi de fato um milagre. Por tudo que aconteceu, por tudo por todos os momentos em que eu presenciei, eu afirmo com todas as palavras que foi de fato um milagre. Demonstrando para cada um de nós, meus irmãos e amigos, que Deus ainda continua fazendo milagres. Deus ainda continua produzindo algo extraordinário. Deus ainda continua produzindo algo sobrenatural. Meus queridos, muitas pessoas podem dizer que foi sorte, ela passou mal dentro do hospital. Não, que coincidência, ela passou mal dentro do hospital. Não. Foi providência de Deus. Foi milagre de Deus. Então eu quero já antecipar os agradecimentos e dizer que as nossas diferenças doutrinárias, elas não podem ser maior que o amor de Deus que nos une. Por isso eu quero agradecer a cada irmão de cada denominação que está aqui presente, que esteve intercedendo, que esteve orando, que esteve em comunhão conosco, pedindo a Deus para que manifestasse a sua glória, o seu poder e a sua honra na vida da Sofia. Então, meus queridos, é isso que eu quero deixar a cada um de vocês aqui do fundo do meu coração. Que a Sofia hoje é a manifestação visível do poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Faremos essa leitura de forma alternada. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41.
Começa. Fala de novo. Marcos, devagar. Marcos. Estou embolado. Fala de novo. Marcos, capítulo 4. Pode falar. Essa igreja não está entendendo. Pode começar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Ora, levantou-se grande temporal, o vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Porque sois assim, como é que não tendes fé? E ele, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? E agora? Vou pedir à irmã Janaína para fazer uma oração. Irmãos, um texto muito conhecido, quando os discípulos, tomados de grande temor, se assustam com a tempestade. Eram pescadores experientes, mas para aquela tempestade eles ainda não estavam tão preparados, e eles então estavam com medo. Então no verso 39, nós percebemos que Jesus intervém. E quando Jesus intervém em toda e qualquer situação, tudo muda. Nós vamos ter a participação agora do conjunto Perfeito Louvor.
uma criança, sim, foi com uma criança que Deus falou, Ele escutou a sua voz. Foi com uma criança, sim, foi com uma criança. Uma criança ouviu a voz de Deus. Menininho como tantos que a gente vê aí, ouviu a voz de Deus dizendo assim: menininho como tantos que a gente vê aí, ouviu a voz de Deus dizendo assim: Vamos abrir as nossas Bíblias, dessa vez no capítulo 5 de Marcos, e vamos ler de maneira alternada, do versículo 24 até 34. Marcos capítulo 5, versículo 24 até 34. Jesus foi com ele, grande multidão seguia cumprindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia E muito aparecer à mão de vários médicos, tendo despedido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que ele sairá, poderá, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo,
côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, uma outra história também onde Jesus intervém na vida de uma pessoa. E como eu disse no texto anterior, quando Cristo intervém nas nossas vidas, as nossas vidas mudam. Quando Cristo intervém naquilo que é algo impossível de acontecer, Ele é poderoso. E quando Ele intervém, muda a nossa vida. Muda a vida daquele de quem Jesus intervém. Vamos ter agora a participação do grupo Vozes em Louvor. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus.
responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus para ouvir a nossa oração. As preces com fé enternecem seu coração. Ele ouviu os clamores e não nega seus favores. Deus nos ama e nos dá o que é melhor. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Vou pedir ao nosso irmão Pierre que faça uma oração de louvor ao nosso Deus.
Passamos a palavra para a equipe de louvor. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus com o cântico Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar o cântico Não há Deus Maior. Queria convidar os irmãos a colocar-se de pé para cantarmos esse hino de louvor.
a Deus tão grande, para o nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Vamos cantar o cântico, eu te agradeço. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Feito por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço,
agradeço. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de pedir aos membros da Igreja Presbiteriana do Bom Jardim que se colocassem de pé neste momento, por gentileza. E estes mesmos membros que se colocaram em pé neste momento, eu gostaria que cumprimentasse os nossos visitantes que estão sentados. Diga a eles da alegria de estarmos presentes junto conosco nesse culto de gratidão a Deus. A Igreja Presbiteriana do Bom Jardim agradece a sua presença. Sempre que tiver oportunidade, estaremos de portas abertas para receber cada um de vocês. Leve o abraço e o carinho da Igreja Presbiteriana do Bom Jardim, à sua família, à sua igreja. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Agradecer a todos que estão presentes, a todos que eu estava sentado aqui imaginando, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas Deus tocou no seu coração e Deus o trouxe aqui nesta noite. Então Ele tem algo reservado para as nossas vidas, para os nossos corações. É Ele que preenche o vazio do nosso coração, é Ele que traz a nós essa alegria. Portanto, se você escolheu estar aqui, é porque Deus moveu a sua vida, o seu coração. Eu espero que de fato e de verdade Ele tenha falado o seu coração até agora e continue falando por meio do reverendo Wagner, a qual nós passamos a palavra agora para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Que Deus o use poderosamente neste momento. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo narrou o evangelista João, no capítulo de número 9. Eu peço aos irmãos que compartilhem a sua Bíblia com os nossos visitantes, aqueles que porventura não a tiverem. Evangelho segundo João, no capítulo de número 9. Evangelho segundo João, capítulo 9. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ler alguns versos durante a mensagem. Parte B do verso 3 diz assim: mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqueles que encontrarem, repitam comigo. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Pai bendito, obrigado, Senhor, porque sabemos e sentimos a Tua presença no nosso meio aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio que temos de estar à Tua presença, para rendermos, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor e declararmos, ó Deus, que toda honra e toda glória pertence somente ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem dispensado sobre nós bênçãos sem medida.
E nessa noite, ó Deus, nós também queremos agradecer ao Senhor pela bênção da vida da Sofia e por tudo que o Senhor fez na vida dela até aqui. E agora, ó Deus, que temos diante de nós a Tua santa palavra. Necessitamos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, o mesmo que inspirou e que preservou até os nossos dias a Tua palavra, que Ele mesmo, ó Deus, fale conosco nessa noite. Que Ele trabalhe em cada coração, para que haja crescimento, fortalecimento e renovo aqui nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma experiência com vocês. Nós acabamos de orar. Eu acredito que a maioria tenha fechado os seus olhos. É um costume nosso, dos crentes, né? Orar de olho fechado. Já me perguntaram por que o crente não ora de olho aberto. Porque senão a gente não presta atenção no que está fazendo, né? Mas eu quero fazer uma experiência com você. Eu quero convidar todos vocês, aqueles que puderem, que fechem os seus olhos agora. Feche os seus olhos, fiquem de olhos fechados. Nós vamos ficar alguns instantes de olhos fechados. Não é nenhuma mágica, não é nenhum mantra, ninguém vai te hipnotizar. É só uma experiência. Eu quero que você participe comigo de uma experiência. Fique de olhos fechados. A partir do momento em que você não estiver enxergando absolutamente nada, se você tiver condições, eu quero que você olhe para trás, sem abrir os olhos. Tente olhar para trás e tente imaginar qual a imagem que está aí atrás de você. Aqueles que puderem, ou do seu lado, ou próximo de você. Continue de olhos fechados. Agora eu quero que você passe aí na sua memória os detalhes dessa imagem que você imaginou aí atrás de você. Conseguiram fazer isso? Agora eu tenho outro desafio para você. Esse não é obrigatório. É que você continue de olhos fechados até o final do sermão. E se você não conseguir, você pode abrir os olhos. Conseguiu? Agora eu quero que você olhe para trás agora, né? Já que abriu o olho, olhe para trás. Foi essa a imagem que você viu? Não foi, não? Quem conseguiu imaginar assim com perfeição a quem estava atrás dele? Levanta a mão aí, por favor. Quem? Tem uns 2 ou 3 aí com imaginação muito boa, né? Perceberam quão difícil é imaginar o mundo à nossa volta de olhos fechados? E olha que a maioria aqui, dos aqui presentes, eu acredito que talvez todos, nós temos uma irmã que frequenta a nossa igreja com frequência, que ela é deficiente visual. Mas a maioria aqui não é. Não pelo menos completamente. Alguns já estão na condição como a minha, né? Quase, né? Não enxergando mais. Você já imaginou que dificuldade é viver sem conseguir imaginar aquilo que está à sua volta? Olha que todos nós chegamos aqui, nós escolhemos o local de sentar. Em algum momento no culto você olhou para trás, olhou de lado, percebeu alguém que estava chegando perto de você. Nós fazemos isso de forma tão automática e corriqueira que nós nem pensamos naquilo que estamos fazendo. A nossa mente trabalha por nós. Agora você imagina viver sem conseguir imaginar o que está perto ou ao redor de você. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de locais na natureza, de visualizar as belas coisas que Deus fez. Você imagina viver uma vida inteira sem conseguir compreender plenamente ou ver plenamente todas as grandes e belas coisas que Deus já fez nesse mundo? Somente quem vive nessa condição, ou quem por alguma razão passa a viver nessa condição, consegue explicar isso.
Talvez só possa explicar isso, evidentemente, com uma certeza profunda, alguém que estava nessa condição e saiu dessa condição. E agora ele pode comparar como era a sua vida antes de enxergar e agora a sua vida depois de enxergar. O texto que nós lemos nos fala de um indivíduo. O nome dele não aparece na Bíblia. Nós não sabemos o nome dele. Nós não sabemos também exatamente qual era a sua idade. Mas o texto fala que era um homem. No contexto judaico, homem era aquele indivíduo que já tinha passado aí dos seus 30 anos. Antes dos 30 anos ele era considerado um jovem, assim como eu e a maioria de nós aqui. Mas para o judeu a maioridade, a idade adulta era a partir dos 30 anos. Então quando o escritor bíblico diz que estava um homem, verso 1 do capítulo 9, que havia um homem cego de nascença, nós podemos claramente concluir que esse indivíduo tinha pelo menos mais de 30 anos. Você consegue imaginar o que é viver 30 anos sem enxergar? Completamente cego. Vivendo na total dependência do alheio. Ei. Ok. Tira um pouquinho do grave, por favor. Pelo menos para mim, não sei para os irmãos. Essa semana nós vimos uma matéria sobre um prédio que desabou na cidade de São Paulo. E um grande número de pessoas... Desliga os sem fios, por favor, porque talvez você resolva. Eu não canto tão bem assim, gente. Não sou eu. O prédio que desabou em São Paulo essa semana tinha vários trabalhadores, a maioria deles do nordeste do país. E eu ouvi o depoimento de uma mãe com a seguinte declaração: meu marido saiu daqui para dar uma condição melhor de vida para a sua família e voltou dentro de um caixote. É muito difícil quando nós estamos vivendo uma situação de calamidade extrema, conseguirmos de alguma maneira imaginar que isso tem algum propósito bom.
É muito difícil. É difícil imaginar que o homem tenha vivido mais de 30 anos cego, esmolando, dependendo do favor dos outros. E ainda assim, aceitar que isso possa ser algo bom. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Um momento difícil na sua vida, na sua família. Um momento talvez que para você seja de calamidade, você não sabe mais o que fazer, parece que não tem solução. Aliás, a cegueira ainda é uma doença incurável hoje, com toda a tecnologia. Como admitir que algo dessa natureza, quando acontece conosco, pode ter um fim proveitoso? Meus irmãos, nós estamos diante desse texto, e esse texto ele coloca em xeque, para todos nós aqui, a percepção que nós temos a respeito de nós mesmos e a respeito da pessoa de Deus. Eu sei que nós temos aqui protestantes de várias denominações, católicos e outras religiões afim. Todos, de alguma maneira, acreditam em Deus, ao seu próprio meio. É muito comum, nós vivemos uma cultura onde as pessoas acreditam em Deus, ou como os orientais acreditam numa força superior, seja ela como for. Mas é muito conveniente para nós acreditarmos em um Deus que é um Deus bonzinho, amoroso, bondoso, e que para demonstrar o seu amor, Ele sempre faz as coisas do jeito que eu quero que seja feito, e sempre tem que estar tudo bom para mim. Para esse moço não estava. 30 anos, pelo menos, cego de nascença. Por que você acha que as calamidades acontecem? Por que você acha que as tribulações vêm sobre a sua vida? Será que Deus está alheio a essas coisas? Será que o Deus que você crê é um Deus que não tem o controle das coisas? Nietzsche disse que Deus até existe, mas Ele deu corda no mundo e soltou o mundo. Esse Deus não é um Deus soberano. Ele é apenas como uma galinha que chocou os ovos. E depois não tem mais nenhuma responsabilidade com o resultado. Não é esse o Deus das Escrituras. É muito fácil crermos num Deus que responde às nossas orações sempre ao ponto em que nós solicitamos. E que sempre nos proporciona coisas boas e que produz na nossa vida um sentimento de paz, de tranquilidade, onde as coisas estão sempre bem. Mas o problema é que a vida não é assim. A vida não é assim. Os judeus tinham na sua cultura, e o versículo de número 2 e 3 do capítulo 9 nós vamos entender porquê disso. Eles tinham na sua cultura a ideia de que se alguém sofresse algum tipo de mal, alguma desventura, tivesse alguma doença, isso era culpa do pecado. E é por isso que eles fazem essa pergunta que está aí no verso 2 do capítulo 9 para Jesus. Senhor, quem pecou para que esse moço nascesse cego? Foram ele ou foram os pais dele? Eu queria fazer uma pergunta para você pensar comigo rapidinho. Domingo passado, para os irmãos que estavam aqui, na nossa igreja nós demos um desafio, não sei se eles lembraram de cumprir essa semana, que foi contar os seus pecados. Alguém contou aí durante a semana? Você já pensou se toda vez que nós pecássemos, que nós contrariássemos a Deus, que nós fizéssemos aquilo que conscientemente nós sabemos que não está certo, mas mesmo assim nós fazemos. Você já pensou se a gente adoecesse toda vez que acontecesse isso? Isso aqui não seria igreja, seria uma UTI gigante. Se as coisas fossem assim, provavelmente ninguém tivesse chegado andando aqui hoje. O fato é que nós nos esquecemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus soberano. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E Ele está no governo de todas as coisas. Tanto as coisas boas, quanto aquelas coisas que não são boas.
pelo menos durante um momento, pelo menos na nossa perspectiva. E é isso que esse texto está falando. Jesus responde para esses homens, para os seus discípulos, eram aqueles que estavam acompanhando Jesus, e eles estavam preocupados com a situação espiritual daquele moço, mas a preocupação era por causa da sua doença. Para o judeu, o fato daquele moço ser cego de nascença, alguém tinha pecado. Quantos pecadores nós conhecemos e não conseguimos avaliar o seu nível espiritual, porque os seus pecados não estão visíveis? Porque os seus pecados não são como uma úlcera ou um câncer que salta aos olhos toda vez que ele acomete. Muito pelo contrário. Muitos estão morrendo e o seu pecado está o consumindo como um câncer interiormente. Jesus então responde para os discípulos e essa resposta ela precisa nos fazer pensar sobre algumas coisas na nossa vida aqui hoje. A resposta é o texto que nós lemos, o versículo número 3 do capítulo 9. Quando Jesus fala assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Essa é uma resposta filosófica, retórica. Jesus não está querendo dizer que nenhum deles nunca cometeu nenhum pecado. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que a sua cegueira de nascença não está associada a um pecado especificamente, a um ato específico de um ou do outro. Mas Jesus então nos dá aqui uma resposta, meus irmãos, que vai deixar provavelmente muitos de vocês aqui hoje bastante contrariados. Jesus fala que aquela condição, mais de 30 anos, cego, esmolando, vivendo da dependência dos outros, que Deus permitiu que isso acontecesse na vida daquele moço, para que o nome de Deus fosse glorificado. É isso que Jesus está falando. Não foi ele que pecou. Os seus pais também não pecaram, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado através da vida dele. E o texto continua dizendo que Jesus curou aquele moço. Mas Jesus antes faz aqui, como ele sempre fazia de forma muito didática, ele estava aqui completando o ensino que ele havia começado no início do capítulo 8. Quando o Senhor Jesus fala que ele é a luz do mundo. E de forma muito didática, Jesus cura alguém que estava cego, alguém que não conseguia entender a luz, para que ficasse bastante visível e claro o que significa luz do mundo. Deus permitiu que esse moço estivesse nessa condição por todos esses anos, para que num determinado momento da vida dele, o Senhor Jesus intervisse na vida dele, e o nome de Deus fosse glorificado através da vida dele, e agora ele pudesse enxergar a luz. O versículo de número 10 diz que eles perguntaram para ele: como te foram abertos os olhos? O problema é que nós pensamos que nós só somos abençoados por Deus se nós formos sempre felizes, se as coisas sempre derem certo na nossa vida, se nós nunca adoecermos. Tem uma coisa que eles chamam de teologia por aí, que eu não sei de onde eles tiraram esse negócio, que diz que você não pode adoecer porque o Filho de Deus não adoece. Mas Jesus está falando aqui na sua palavra que esse moço ficou cego durante muitos anos para que Deus fosse glorificado. A palavra de Deus, meus irmãos, nos apresenta que Deus nos criou com uma finalidade única e específica, que é glorificar e exaltar o nome de Deus.
Deus permitiu que essa condição acontecesse na vida desse moço para que num determinado momento o nome de Deus fosse exaltado na vida dele. E o resultado teve uma repercussão tremenda. A partir do verso de número 8, fala que os seus vizinhos que o conheciam, eles começam a argumentar com esse moço. O resultado foi prático, foi visível. E agora aquelas pessoas perceberam que Deus havia feito alguma coisa na vida daquele moço. Esse texto nos faz pensar em algumas coisas. A primeira delas: será por que Deus permite que você passe por algumas tribulações de vez em quando? Será que é para você ficar questionando a Deus? Você já parou para pensar que Deus quer ser glorificado através da sua vida? Você já parou para buscar a entender da parte de Deus por que Ele permite que algumas coisas aconteçam na sua vida? Ou você é daqueles que está sempre reclamando com Deus? Outra coisa interessante, meus irmãos, é que o próprio Deus é que vem até nós. O texto fala que Jesus estava caminhando, e Jesus vai até esse moço. Jesus viu aquele moço, e Jesus foi até ele. Ele estava cego. Ele era incapaz de ir até Jesus. Essa é a nossa condição espiritual. Sem Cristo, nós estamos cegos e mortos. Se Deus, pela sua graça, não enviasse Jesus para que morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados, o nosso fim seria a morte eterna. Contudo, meus irmãos, Deus permitiu que esse moço, a partir de agora, a vida dele fosse usada para a glória de Deus. Ele viveu muito tempo sob a tribulação, mas agora o nome de Deus foi glorificado na vida dele. O Edivaldo e a sua família passaram por alguns dias de tribulação. Algumas poucas horas, se comparadas à vida desse moço. E Deus foi glorificado através da vida da Sofia. Você já parou para pensar se Deus tem sido glorificado através da sua vida? Será que Deus não precisa abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar a vida de uma forma um pouco diferente da qual nós estamos acostumados a viver? Nós só achamos que as coisas estão boas se tudo está bem. Aquele mesmo sentimento que agia no coração dos judeus, ele está presente na nossa sociedade hoje. Independente se você é crente, se você não é crente, da sua confissão religiosa. Parece que as coisas só estão bem se você está bem de saúde, bem de dinheiro, bem de vida familiar. Mas dificilmente nós paramos para pensar se Deus está sendo glorificado através da nossa vida. Seja na alegria, seja na tribulação. Deus permite, sim, que sejamos atribulados. Ele permite, sim, que soframos. Isso não é porque Ele não nos ama, mas isso é porque Ele é soberano. Isso é porque Ele tem um propósito maior, mais elevado e mais sublime na sua vida. E nós, meus irmãos, infelizmente, só conseguimos perceber a ação da mão de Deus quando cessam as nossas potencialidades. Não é assim, Edivaldo? Enquanto a gente acha que pode fazer alguma coisa, a gente faz. A gente compra o remédio, a gente leva no médico, a gente corre para o hospital, a gente liga para o amigo. Nós só percebemos que Deus age quando cessam, encerram todas as nossas possibilidades. Vocês já pensaram se tudo corresse sempre bem com você? É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, é por isso que eu sou forte. Porque eu aprendo a olhar para Deus. Um amigo presbítero,
usou uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse que o homem é igual porco. Quem cria porco em casa sabe do que eu estou falando. Ele só olha para cima quando está deitado na lama. Ele só consegue olhar para o céu quando está deitado na lama. Deus permite sim que passemos por tribulações. Mas Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Deus deseja que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Mas primeiro ele precisa abrir os nossos olhos. Foi isso que Jesus fez. Jesus curou esse moço, falou, vai lá e lava os seus olhos. E ele foi, e ele ficou curado. E agora todos ficaram admirados como que os seus olhos foram abertos. Quem lhe abriu os olhos? Esse moço agora podia ver a vida de uma forma diferente. Ele podia enxergar o mundo de uma maneira diferente. Em Cristo, meus irmãos, nós podemos ver a vida de uma forma diferente. Nós podemos enxergar o mundo de uma forma diferente. Por isso que Jesus falou que ele é a luz do mundo. Em Cristo nós não estamos em trevas, mas nós estamos na luz. Em Cristo nós olhamos para essa vida presente, para todas as coisas que acontecem nessa vida presente, e entendemos que elas são apenas uma sombra daquilo que Deus tem preparado para nós, que é muito superior, que é a vida eterna em Cristo. Esse moço ficou por muitos anos cego, mas agora ele podia ver. Jesus abriu os olhos desse moço. E agora ele vivia para a glória de Deus. E Jesus também pode abrir os seus olhos, te fazer enxergar a luz da vida eterna, te fazer olhar para a vida de uma forma diferente, entendendo que as coisas dessa vida estão debaixo do plano de Deus, do propósito de Deus. Jesus quer que você busque saber da parte dele como que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. O nome de Deus foi glorificado na vida desse moço, depois da sua idade adulta. E tem muitos que passam a vida inteira sem saber o que significa isso. Desafio para você nessa noite. Deus tem sido glorificado através da sua vida. Você tem olhado para as tribulações como uma forma de glorificar o nome de Deus na sua vida. Você tem recebido os problemas na sua vida e entendido que isso está debaixo do plano de Deus, que esse Deus é um Deus soberano, que todas as coisas estão debaixo do controle dele e que todas as coisas são para a glória do nome de Deus. Sejam as alegrias, sejam as tribulações. A Sofia está conosco aqui hoje, graças a Deus por isso. Mas ela não vai ficar eternamente aqui. Assim como eu e você. E nenhuma dessas coisas está fora do controle de Deus e do plano de Deus. E antes desse dia de encontrarmos com o Senhor chegar, como você vai viver? Para a glória de Deus? Ou você vai ficar lutando com Deus, questionando Deus, reclamando da sua condição, discutindo, por que Deus fez isso comigo? Ou nós vivemos para a glória de Deus, meus irmãos? Ou nós vamos viver sofrendo com as dificuldades dessa vida presente? Por isso Paulo fala, eu olho para o alvo e eu sigo, o alvo é Cristo. E nessa vida nós caminhamos olhando para Cristo, aguardando a vida eterna em Cristo. Convido você a fechar os seus olhos nessa noite. Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo.
Deus tem sido glorificado com a minha vida. O que eu tenho feito para a glória de Deus. Como o nome de Deus tem sido exaltado na minha vida, seja nas alegrias, nas tribulações. Fale com Deus nessa hora: Senhor, abra os meus olhos e me faça ver a Tua glória e a Tua vontade na minha vida. Pai bendito, obrigado pela Tua santa palavra. Porque ela, ó Deus, fala ao nosso coração. E porque através dela, ó Deus, nós entendemos de que o Senhor governa e controla soberanamente todas as coisas. E tudo que acontece conosco, ó Deus, está debaixo do Teu controle e do Teu governo soberano. Dá-nos, ó Deus, a condição espiritual de entender a Tua vontade das nossas vidas. Abra os nossos olhos, ó Pai. Aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. E capacita-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito, a vivermos para a glória do nome do Senhor somente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, os familiares, os amigos, destacar aqui a presença dos meus amigos de trabalho, o Josinaldo e sua família, a Janei e sua família, obrigado pela presença. E dizer que eu tenho um agradecimento assim também, mesmo que eles não estejam presentes, mas eu preciso fazer esse agradecimento, que são os meus patrões. Não estou querendo aumento não, gente. É porque único e simplesmente quando às 0 hora, né? E 40 minutos, do sábado para domingo, do dia 20 para o dia 21, que eu tomei conhecimento que a Sofia precisava ser transferida para um hospital onde havia uma UTI pediátrica. Eu liguei para um dos meus patrões e a esposa do meu patrão atendeu. Eu contei rapidamente para ela toda a situação que estava acontecendo e ela me disse assim: olha, vai, não esquenta a cabeça com nada, se precisar de alguma coisa você me liga. Então eu preciso externar esse agradecimento também, porque eles entenderam a situação que nós estávamos passando e ainda estou lá, trabalhando, graças a Deus. E também externar a todos aqueles que estiveram direta ou indiretamente nos ajudando por meio das intercessões, por meio das ajudas financeiras que nós recebemos. Ou seja, cada um teve a sua participação. Então, meus queridos, assim como eu disse a todos os que nos ajudaram lá em Belo Horizonte, aqui também eu repito as mesmas palavras, que Deus possa retribuir em dobro tudo aquilo que vocês fizeram por nós e pela nossa família, nestes momentos em que nós estamos vivendo esses momentos de tribulação. Agora eu vou convidar a equipe de louvor para fazer o pós-lúdio, e eu gostaria que os irmãos permanecessem, que nós estaremos nos dirigindo à porta, eu, a minha esposa Giane, a Ana Laura, a Sofia e o reverendo, para que pudéssemos cumprimentar você, dar um abraço a você e agradecer a você pela sua presença aqui e por Deus ter te dado a oportunidade de você estar aqui hoje, para que nós pudéssemos juntos entendermos que nós precisamos, através das nossas vidas, manifestar as obras de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Se confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser